Viúva de Gugu diz que está passando dificuldades de toda a natureza. Vocaliza. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Rose Di Matteo falou sobre sua situação atual pouco mais de um mês após a morte de Gugu. Como Gugu era o provedor da família e sempre se responsabilizou por tudo, Rose e suas filhas estariam passando por dificuldades. Isso a teria motivado a sua ida à justiça para pedir o reconhecimento de união estável e também a solicitação de ser a inventariante dos bens deixados por Gugu. Lembrando que no testamento datado de 2011, Gugu excluiu Rose do usufruto e da administração dos bens deixados aos filhos. A inventariante é a irmã dele, Aparecida Liberato. Em relação à exclusão no testamento, Rose argumenta que, na época, ela e Gugu passavam por uma crise na união. E depois, o documento não teria sido retificado. Da sua parte, a família de Gugu diz que Rose está sendo induzida e mal aconselhada. E que Rose era amiga e mãe dos filhos, mas não era mulher de Gugu. História, né? Como a gente sempre diz aqui, é difícil para a gente falar sobre esse assunto porque a gente era muito próximo ao Gugu, a gente conhece toda a história do Gugu. O Leão, então, conhece há muitos e muitos anos a família inteira, né? O que me incomodou aí, Cris, foi essa história de exclusão do usufruto. Porque eu acho que quem administra mesmo a herança é a Aparecida. É a Aparecida. Tinha que ser Aparecida, porque era a pessoa mais próxima dele, era a irmã querida. Sempre foi, que né? sempre seguiu todos os passos dele. Tudo. Agora, o usufruto é que eu não entendi. Acho que o Gabriel pode explicar pra gente um pouco, né, sobre essa história, porque você teve acesso a pode completar, depois eu falo, Décio. O usufruto pressupõe que você possa usar o bem sem ter a posse. Isso. Você usa o bem sem ter a posse. Agora, eu também não entendo como é que um patrimônio como o do Gugu, né, possa ser gerido por uma só pessoa. Até porque a lei brasileira não permite isso. A lei brasileira é muito clara. Se você provar que é companheira dele durante 5 anos, né, e, numa união estável, primeiro você precisa provar a união estável. É isso que ela está tentando. Eu acho que é isso que está pegando. É isso que ela está tentando. Isso é que vai Aí ser você já difícil. tem 50%. É isso que ela está tentando. Acho que vai ser difícil ela provar isso. Porque tem algumas coisas aí que a gente sabe que vão desmenti-la nessa coisa. Bom, aí o Gabriel teve acesso a algumas informações exclusivas. A gente teve acesso exclusivo a algumas informações e assim, o que fica claro no testamento deixado pelo Gugu é que ele realmente exclui a Rose de qualquer domínio ali sobre o inventário, sobre os bens do Gugu e deixa claro que ele tem que ser gerido ali pela irmã dele, a Aparecida. Então a Aparecida, e o que pega pra Rose? Porque apesar de ser os 3 filhos dela, quem vai tomar conta dos 75%, que é 25% para cada irmão, é a Aparecida, que é a irmã do Gugu. Caso a Aparecida fale assim, não, eu não quero, quem vai tomar conta é o irmão dele, me lembro o nome do Amândio. O Amândio fica responsável por tomar conta. Além disso, a gente tá perguntando, o pessoal pergunta sobre a mãe do Gugu, né? O que ele deixou pra mãe, Porque ninguém tinha falado Maria. sobre isso, é a primeira vez Exato, que ninguém falou sobre isso. Então o Gugu deixou o seguinte, uma casa que ela já mora aqui em Alphaville. Isso. Essa casa ela tem usufruto vitalício, ela vai morar lá até o fim. E também uma pensão, ele vai deixar uma pensão mensal de R$100 mil, vitalícia também. Que era mais ou menos o que ele já dava pra ela mensalmente. Né, para ela tomar conta da vida. Agora, Cris, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou repetir aqui o que eu falei na semana passada, quando você trouxe aqui esse assunto a primeira vez, quando a gente debateu. Olha, eu tô achando de uma tristeza tamanha a gente ficar debatendo sobre a herança do Gugu, tão pouco tempo dele ter falecido, sabe? Eu acho que é de uma tristeza, a grandeza que foi o Gugu, a gente ficar debatendo sobre essas coisas nesse momento. Sim. Eu acho que tá faltando muita sensibilidade nesse momento, gente. Eu acho Aliás, que... é até bom a gente falar que a gente só tá trazendo esse assunto porque as pessoas que é o que gostam tá aí, muito Cris, do Gugu. é o que tá aí. Todo mundo tá falando sobre muito isso. O Gugu, apesar o Gugu morreu e tudo mais, mas ele continua eterno no coração da gente, no sentimento da gente. Então a gente não queria ver tudo isso, porque a gente viu o que no velório? Uma família sentida, sofrida. Nossa, muito. Né? E é muito. E é terrível a gente observar na internet que algumas pessoas que até um mês atrás estavam chorando a morte dele, agora estão o acusando, né? Como se ele fosse um vilão.
Quer dizer, me assusta isso. Quer dizer, como é que as pessoas viram a opinião de um momento para outro? Quer dizer, é muito louco. E tem mais aí nessa história, viu, gente? Porque a Cris, você pode me ajudar, Cris. A Rose, ela tinha a procuração dos filhos. Sim. E aí parece que houve uma conversa com o Homero Salles, que era o ex-diretor do Gugu e muito próximo a ele, né, Décio? Um amigo mais... Um amigo próximo que ali, dias depois, eles já se reuniram. O Homero, inclusive, estava nessa reunião. E aí a Rose disse que foi convencida a abrir mão dessa procuração, que é o que ela tá tentando revogar. Ela, pô, eu assinei naquela época porque eu tava com a cabeça a mil, enfim, tinha acabado de acontecer, eu assinei. Então ela tá tentando revogar essa documentação que ela assinou, abrindo mão da procuração. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, é o seguinte, ela disse que ela se surpreendeu com o Homero, porque ela pensava que ele era amigo dela. Porque e aí, nesse momento, ela fala... Ele realmente não é o meu amigo, como ele a gente vê até essa foto que acabou de passar, que é uma sala de almoço ali, da família, era a família do Gugu e a família do Homero. Eles eram muito próximos. Muito próximos, né? Não tinham só uma relação profissional, era uma relação realmente íntima, de amizade, frequentar a casa com as famílias, ele com a mulher, com os filhos, ele conhecia muito bem os filhos do Gugu. E ela, em entrevista para Mônica Bergman, ela fala isso. Mais ou menos, isso, né? exatamente. Essa amizade toda com o Homero, assim como a relação com a Rose Miriam, mais próxima, né? Eu acho que até mais. Essa amizade com o Homero vem de muitos anos. Muitos anos. Essa união dele com o Homero... Porque aqui no SBT ele não era diretor. Não, e pra mim... ele não era. Era o Magrão. Era um Magrão. Era um Magrão, mas o Homero já fazia parte da produção. O Homero durante... quer dizer, eu começo a pensar de onde vem a amizade assim tão próxima dos dois e eu vejo, sei lá, um caminho pela frente. São décadas, sabe? Várias décadas. Eu acho que, claro, ele confiava no Homero e o Homero deve saber também para quem que ele queria deixar. O problema é que a lei brasileira, né, Cris? Ela não pergunta muito para quem você quer deixar os seus bens. Ela determina por lei e se você quiser realmente que aquele bem que você tem vá para fulano ou beltrano, divide isso em vida. Durante o tempo em que você está bem, de posse das suas faculdades mentais e físicas, doa esse bem para para aquele outro, porque depois da tua morte, a lei vai determinar talvez o que você não queira. Porque ele alega que nesse período que ele fez o testamento, né? Ela alega, aliás, nesse período que ele escreveu o testamento, que era 2011, que eles estariam brigados. Estavam brigados, a Rose e o Gugu. Por isso ele não teria deixado nada para ela, mas ela quer comprovar que sim, eles tiveram uma união estável, foram casados, não no papel, mas tiveram uma vida em comum, o que comprova a união estável. Por isso ela teria direito a, ao menos, ser a inventariante, que a gente fala que é um termo chato, né? Esse juridiquês aqui, mas é mandar no dinheiro. Mas eu acho que o que vai desmenti-la nessa história é uma informação que você tem. Não, olha, ele dava assim, gente... um dinheiro mensal assim, pra ela, o que a gente fica sabendo é óbvio que quando essa história vem à tona, as pessoas vão comentando, a gente trabalha aqui no programa, as pessoas vão falando. Eu acho que o que pode jogar contra a Rose nesse momento, já que ela quer ser reconhecida na união estável, é porque parece, tá? Não tô aqui afirmando, mas parece que o Gugu pagava também, dava uma espécie de ajuda de custo, posso dizer assim, pra Rose todo mês. Eu não sei como isso entraria em termos jurídico, parece que $10 mil, algo em torno desse tipo. Eu não sei se era uma mesada, eu não sei como que ela vai representar esse valor pra justiça e o que ela vai alegar desse valor que o Gugu dava pra ela, tá? Você me perdoa, mas eu também fico pensando o seguinte, sem querer parecer o advogado da outra parte, pelo amor de Deus, eu não tenho nada com isso. Sim. Claro, mas é interessante que você faça o contraponto. De fora. Claro. Eu acho que o marido cuja mulher não exerce uma atividade profissional remunerada, ele, de alguma forma, provém a ela para que ela tenha a sua grana para poder gastar no que ela precisa. Porque ela era médica, mas ela abdicou da carreira dela para cuidar dos filhos. E você acha que isso, então, juridicamente... Não sei. Ah, tá. Não sei. Entendi. Eu não vou botar o meu na reta. Não sei, simplesmente.